Vamos iniciar nossa tarde de estudo, a primeira da terça-feira do ano 2017. Agradecendo a Deus a oportunidade de aqui estarmos para aprendermos um pouco mais da doutrina que nos dá a condição de saber como nos comportar no mundo, saber como falar, como pensar e respeitar o próximo. Ajude-nos, portanto, Senhor, que continuemos interessados em busca do conhecimento e nos esforçando para colocar em prática o que aqui aprendemos. Paz, misericórdia e luz pedimos para todos nós, encarnados e desencarnados que aqui comparecem. Vamos ouvir então a nossa irmã Sueli. Saí da prece, botando o troço no ouvido. Uma boa tarde para todos nós, nessa primeira terça aí do ano de 2017, né, que não é novo nem nada, só vai ser novo se a gente fizer o que a gente vai analisar hoje, né? Mas é sempre assim, psicologicamente falando, é um recomeço, é um outro ano, na cabeça funciona, as pessoas acham que vai ser diferente, e que o ano traga isso, que o ano traga aquilo. Gente, o ano não traz nada. Ano não traz nada, ano não traz alegria, felicidade, ano é um tempo, é ilusório, aquilo ali é apenas uma alegoria, uma referência para a voltinha da Terra em torno da sua estrela, não tem nada de novo nisso, né? Não tem nada, tem de velho, né? Porque a Terra faz isso desde que ela foi criada, então tem nada que a gente possa esperar do ano. Mas tem muito que podemos esperar de nós. Basta que a gente queira, né? Para isso, a gente vai hoje analisar essa questão da consciência. Se nós não despertarmos a nossa consciência, de novo, ele não vai ter nada, só o número 17. Né? Pelo contrário, pode ser até muito velho, porque dependendo do nosso comportamento, a gente pode desenterrar tanta coisa de outros anos que ele fica mais velho do que o de 2016, do que 2016 que a gente passou, né? Então nós temos aqui, ó, viver é isto: ficar o tempo todo se equilibrando entre escolhas e consequências. Enquanto a gente não incorporar isso aqui de Sartre, né, de Jean-Paul Sartre, enquanto a gente não incorporar isso aqui, vamos sofrer. Porque a gente não entende que nós somos o resultado de nós mesmos. Né? Então é importante que a gente passe, né, a compreender. Vamos responder a essas questões aqui, né? Não é coerente que cada um de nós trabalhe para alcançar a própria felicidade? Não é lógico que devemos nos responsabilizar apenas pelos nossos atos? Não nos afirma a sabedoria do Evangelho que seríamos conhecidos exclusivamente pelas nossas obras? Isso aqui é o que a gente aprende, né? É o que a gente aprende. Aqui, ó, ninguém carrega e deve ou pode carregar o fardo de fazer ninguém feliz. Isso não existe, né? Isso não existe. A felicidade é uma conquista individual, onde cada um, através da sua compreensão, da compreensão da vida, ela adquire. Ela não depende de dinheiro, não depende de saúde ou de nada. A felicidade é um estado de alma que está ligado à compreensão da vida. Então, ninguém pode nos dar isso. Isso é uma conquista individual. Ninguém pode fazer ninguém feliz. Mas a gente põe isso nas costas das pessoas. Né? A gente põe isso, aquele fardo pesado, em outra pessoa. Ainda fala, às vezes, quando tem algum aborrecimento. Tá vendo? Você me faz infeliz. Não, não faz. Ninguém faz ninguém, feliz ou infeliz. Os acontecimentos é que são digeridos em nós de uma forma ruim ou não. Mas não é a outra pessoa que é responsável por isso. Né? Nós não podemos passar esse fardo para ninguém. Não é lógico que devemos nos responsabilizar apenas por nossos atos? Claro que sim, porque é por eles que nós vamos responder.
A gente não vai responder por nada que ninguém faça. A gente só vai responder por aquilo que a gente fizer. Porque o que alguém fez é problema dele, não é problema nosso. Então, a gente não pode ficar com aquela ideia de querer saber mais o que é melhor para o outro. O outro é que sabe. Ele vai responder pelo que ele fizer e nós pelo que nós fizermos. Não nos afirma a sabedoria do Evangelho que seríamos conhecidos exclusivamente pelas nossas obras? Evidentemente, não adianta nada a gente ficar, como falamos aqui no domingo, glorificando Deus o tempo todo. Eu tenho uma pessoa próxima, né? Não é da minha família não, mas é uma pessoa que de vez em quando eu tenho que estar muito junto. O tempo inteiro, graças a Deus. Ah, não, graças a Deus. Eu não aguento mais isso. Eu já falei que eu estou sendo testada. Né? Porque é o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro isso. Quer dizer, isso já vira hábito. Já vira uma coisa que a pessoa fala, nem pensa, nem sente. Né? Graças a Deus, nós damos sempre por todas as oportunidades que Ele nos dá. Por tudo que nos dá de possibilidade de resgatarmos nosso passado e tudo, mas o restante é por nossa conta. São as obras que vamos realizar, porque se nós não fizermos a nossa parte, a gente não pode reclamar de nada. Deus nos deu o maior presente, isso é graças a Deus mesmo, graças a Ele, é o livre-arbítrio. Com Ele nós construímos a nossa vida. Com Ele construímos a nossa felicidade. Mas é todo o tempo, né? E tem uma outra também muito próxima, por isso que eu digo que eu estou sendo muito testada. Muito próximo, que é tudo assim, não, glória ao Senhor dos exércitos. Eu também não aguento mais ouvir isso. Também já vou ficar doida, né? É graças a Deus, é glória ao Senhor dos exércitos. Gente, glória, Deus não quer ficar sendo glorificado. Domingo, nós abordamos o Deus de Spinoza. E quem puder ou quiser, pega a gravação para escutar isso. Ou então lê na internet, porque está rodando na internet o Deus de Spinoza. A gente abordou aqui essa visão de Spinoza, né? Que Einstein está de acordo. Então, aquilo ali é o que a gente aprende na doutrina espírita. Nós somos filhos queridos do Pai e graças a Ele que tudo acontece no universo, no mundo, que Ele é o Criador. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que tomar atitudes, a gente tem que fazer o bem, a gente tem que cuidar, não só de nós, quanto também das outras pessoas que são carentes e que precisam da nossa ajuda. Então, se a gente fica só dando graça a Deus e glorificando Deus e não faz absolutamente nada, não vai resolver. Porque nós vamos ser reconhecidos pelas nossas obras, por aquilo que a gente faz. Né? Zé Manel citava muito Tiago, que é a questão de acreditar em Deus. Ora, Tiago fala isso, que o demônio também acredita em Deus. E qual é a diferença que faz na vida dele? Ele acreditar em Deus. Está no Evangelho isso. Nós não entendemos demônio, a gente entende espíritos inferiores, que também, eu conheço tanta gente que faz realmente assim, não faz o bem, faz até mal para as pessoas, que também acreditam em Deus. E o que adianta essa pessoa acreditar em Deus? Nada. Né? Às vezes, né, para ele não está resumindo muito. Então a gente tem que fazer acontecer. Né? O ano vem aí, 2017. Se a gente não fizer as coisas acontecerem nele, não vai acontecer nada para a gente, não. Pelo contrário, ainda pode perder até o que tem, se não tomar a atitude certa, né? Leon Denis resumiu e estruturou de modo coerente porque não foi isso aqui, não foi Leon Denis que escreveu, né? Ele resgatou isso aqui dos druidas, da filosofia druida, mas ele que deu a conhecer no meio espírita essa verdade aqui, né? Que a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no mineral e desperta no homem. Agita-se no animal e desperta no homem. Isso aqui é a caminhada da mônada, né? Do ser, do princípio espiritual,
que está lá no Espiritismo, do átomo ao arcanjo, porque ele mesmo começou através do átomo, né? Então, isso aqui é uma verdade que Leon Denis nos trouxe e vai mostrando a progressão desse princípio espiritual. Então, desperta no homem e, por fim, atinge vasta habilidade intuitiva na fase angelical, dando prosseguimento a seu processo evolutivo pelo universo infinito. Então, aqui, né, começa o despertar da consciência da criatura. Nessa fase aqui, ele recebe, né, o princípio espiritual recebe de Deus a sua marca maior, né, a sua imagem e semelhança, o poder de amar, de criar e o grande presente, o livre-arbítrio, para que possamos fazer as escolhas adequadas à nossa vida. Né? Então aí nós vamos já entregue ao homem a razão de ser, né? Ele desenvolve a razão, ele vai aprendendo, à medida que ele vai aprendendo, ele vai escolhendo, então ele constrói a sua vida, ele vai despertando, né, para a superioridade. A alma desperta gradativamente para a maior de todas as responsabilidades, aquela que temos para com nós mesmos. Por que isso aqui, né? Essa é a grande responsabilidade, aquela que nós assumimos conosco, porque é isso que vai nos cobrar, é a nossa consciência que vai nos cobrar, porque nós não vamos nos separar dela nunca. Ela vai conosco, onde quer que estejamos, a nossa consciência lá estará. Então não adianta a gente querer driblar isso aí. Né? O que a gente pode fazer é não ler, não despertar essa consciência, não procurar ler. Né? O Hermes fazia uma alegoria interessante, que ele dizia que a consciência é igual a cebola. Ela tem várias pétalazinhas, né? Ela tem várias camadinhas. E a gente, às vezes, fica naquela mais superficial, não quer ler de verdade o que a consciência está nos dizendo. Eu ainda acrescentei no dia que ele fez essa palestra, ainda falei assim, ó, você escolheu uma alegoria ótima, uma metáfora maravilhosa. Por quê? Tanto a cebola, para ser descamada, nos faz chorar, quanto a consciência. Porque quando a gente começa a descamar a consciência, que vai começando a chegar lá, e vai vendo um monte de bobagem que fez, começa a chorar. Né? Então, ele encontrou assim, uma metáfora que eu adorei e pedi emprestado para eu usar sempre, né, essa ideia do Hermes, que agora está lá em Brasília, continua lá, né? Deixou-nos também. Então, aonde quer que a gente vá, ela estará conosco. Então, essa responsabilidade é conosco. Nós é que temos que nos preocupar com aquilo que a gente faz e sermos responsáveis por aquilo que a gente faz. Os acontecimentos exteriores de nossa vida são o resultado direto de nossas atitudes internas. Então, tudo que acontece na nossa vida conosco é o resultado direto do que nós fizemos. Ah, mas eu não fiz nada para estar desse jeito que eu estou, não fez hoje. Mas o inocente de hoje é o culpado de ontem. Nós só mudamos de corpo. O espírito, a partir do momento que ele foi criado por Deus, ele é imortal. Ele vai assumindo várias formas, em vários mundos, mas é ele mesmo. Não é porque hoje eu compro uma coisa e dou um calote nessa cidade, mudo lá para a Austrália e faço uma cirurgia plástica no rosto para mudar muito, que eu vou me tornar outra pessoa. Não, eu sou a mesma pessoa com uma forma um pouco modificada e continuo devendo na minha cidade. Não importa onde eu esteja. Continuo devendo. Então eu vou fazer bobagem aqui nessa vida, vou desencarnar, vou passar para o outro mundo. Outro mundo não, perdão, outra dimensão. Vou ficar com aquela consciência me atormentando, porque ela vai comigo.
né? Ela está lá comigo, eu não assumi a responsabilidade comigo mesmo, então eu vou ter que assumir depois da morte. Aí ela vai ficar me atormentando ali, eu vou começar a fazer o meu plano de viagem para retornar ao mundo, ou aqui ou em outro qualquer, para resgatar o meu passado. Aí eu começo a ter privações, a sofrer. Ah, mas eu não fiz nada para estar desse jeito. Ah, não fez agora, mas fez em outra fase da sua vida evolutiva, com outro corpo, em outra vida. E as coisas que compramos, as nossas dívidas, não são perdoadas. Elas podem ser adiadas, mas não tem perdão, tem que negociar. Nem na Terra a gente consegue ter dívida perdoada, né? A gente consegue aqui negociar a dívida. Diminuir os juros, substituir alguma coisa, mas tem que pagar. Alguma coisa tem que pagar. Imagina, né, para a nossa consciência, se a gente não vai ter que pagar, né? No Livro dos Espíritos, na 852, está lá. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independentemente de sua maneira de agir. A desgraça está no seu destino? É mais ou menos isso, aquilo que a pessoa fala, ah, eu não fiz nada para está passando por isso, né? Então, olha a resposta dos espíritos. São, talvez, provas que devem sofrer e que elas mesmas escolheram. Ainda uma vez, levais a conta do destino, o que é quase sempre a consequência de sua própria falta. Em meio dos males que te afligem, cuida que a tua consciência esteja pura e te sentirás mais ou menos consolado. Isso, mais ou menos, também tem o caso de Sócrates para nos ilustrar, que quando ele estava para beber o veneno, a mulher dele, desesperada, falou, Sócrates, mas você não pode fazer isso, você não é culpado, você não pode beber isso, você não fez nada, você não tem culpa. Ele falou, e você queria que eu tivesse? Né? Então, que ele bebesse o veneno e fosse morto inocente é melhor do que sendo culpado. É esse caso aqui. Né? Nós, muitas vezes, somos perseguidos, parece, por coisas que a gente não consegue entender, porque a gente não fez nada para isso acontecer, mas fez em outra vida. Então, a gente escolhe essa prova para passar pelo problema, para poder resgatar o nosso passado delituoso. Então, se nós não despertarmos a nossa consciência, vamos continuar caindo no mesmo buraco. Lembra, terça-feira passada, quem estava aqui na reunião, assistiu aquele O Único Objetivo da Vida é Fazer o Bem? Que eu falei do texto de Portia Nelson. A gente cai no mesmo buraco 2, 3 vezes e ainda acha que não tem culpa. Né? Então tem sim, tem que assumir isso, tem que assumir essa responsabilidade. É a que temos com nós mesmos, porque senão a gente vai ficar errando. Aí vai chegar lá no fim de 2017, esperando 2018 para trazer novidade, para trazer coisa boa. Trazer saúde, fez todas as besteiras o ano inteiro. Aí espera que o próximo ano vai trazer saúde. Para quem abusou de tudo na alimentação, do que podia e do que não podia. E quer ficar feliz, quer ter saúde, quer viver muito. Não vai, né? Então a gente tem que despertar, não tem jeito. O caminho é só esse, né? Kardec comenta essa questão aí passada, né? As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a vencer ou fracassar, segundo o nosso caráter e a nossa posição social. Tá vendo? Ó? As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a vencer e fracassar. É o julgamento que nós fazemos, a ideia que nós fazemos. Se nós fazemos uma ideia justa, nós vamos vencer. Se não, vamos fracassar. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir os nossos fracassos à sorte ou ao nosso destino, do que a nós mesmos. Se a influência dos espíritos contribui algumas vezes para isso, isso aqui é agora importantíssimo, ó, podemos sempre nos subtrair a elas, repelindo as ideias más que nos foram sugeridas. Porque as pessoas não querem assumir que estão erradas, que estão fazendo alguma coisa errada. Ah, mas no mínimo eu estava obsidiada, estava influenciada pelos espíritos, e daí? Influenciada é uma coisa. A influência todos nós recebemos.
Ninguém está livre de influência nessa vida. Agora, dá importância, dá ouvidos àqueles conselhos errados que o Espírito está nos sugerindo é por nossa conta. Nós não podemos culpar o Espírito. Nas obsessões, sejam os graus, nos 3 graus, sejam quais forem os graus, a nossa parcela é dividida com o obsessor. Ele não faz nada sozinho. Ninguém de pronto assim é atacado por um espírito que domina nossa mente e nosso pensamento e faz com que a gente faça bobagens, com que até mate alguém. De pronto, isso não acontece. Começa numa influenciação sutil, ele vai chegando devagarinho, ele vai sugerindo, ele vai se fazendo presente, a gente vai aceitando, sabe dos nossos gostos, das nossas preferências, aí vai nos incitando aquilo ali, vai ganhando confiança, até que domina. O mesmo acontece na Terra. Quantas pessoas já não perceberam isso, né? Já não tiveram conhecimento de alguém vivenciando isso? Uma pessoa que chega assim do nada, se faz amigo, vai entrando pela casa da pessoa, vai se tornando quase da família e depois, feito um escorpiãozinho, ferra. Quantas vezes isso não acontece? É a mesma coisa. Na dimensão espiritual, acontece isso tudo. Então, mesmo que a gente ache que esteja agindo por influência espiritual, nós temos condições de subtrair-nos a essa influência. Porque está no livro dos Espíritos, os arrastamentos existem, mas eles não são irresistíveis. O Espírito encarnado, nós que aqui estamos, somos sempre livres para resistir a essas influências. Mas o que acontece é que ela acaba, essa influência acaba por ser também conveniente para nós. Muitas vezes essa influência, esse empurrãozinho nos ajuda a fazer aquilo que a gente quer fazer e não tem tanta coragem. Então não podemos culpar o espírito por isso. Então essa situação aqui, a gente acha muito mais simples culpar o outro. Né? Eu até ouvi também essa frase recentemente. Eu vou ver esse ano que vem, eu escolho melhor as minhas companhias. Porque este ano só me fizeram sofrer, tudo que é culpa de fulano, de Beltrano. Eu só fiquei olhando, eu falei, meu Deus, mais um equivocado, né? Mais um para sofrer mais um ano, ou quiçá vários pela frente, né? A gente não pode, olha, é muito mais fácil. Por quê? O outro que tem culpa, aí pronto, a gente não fica só na superfície da consciência, tira só aquela casquinha amarelinha da cebola e pronto, tá livre, tô limpo. Fulano que fez eu falar isso, fulano que me fez fazer isso, fulano fez nada, você fez porque quis. Né? Isso a gente tem que assumir, ou então teremos um ano de dor e sofrimento de novo. Nossa existência se faz através de um processo interminável de escolhas sucessivas. Só escolha. Desde a hora que a gente, botando todo esse universo de evolução da alma num dia, desde a hora que a gente acorda como se estivéssemos sendo criados ali, simples e ignorantes pelo Criador, a gente bota o olhinho para o mundo aí, abre os olhinhos e se levanta, começa a escolher. Começa a escolher que hora que eu vou sair, escolhe lá o material de higiene que vai usar, escolhe temperatura da água para tomar banho, escolhe a roupa que vai botar, o que vai comer na hora do lanche, pronto, e assim vai o dia inteiro. É escolhendo o tempo inteiro. O tempo todo. E isso na nossa vida, desde a hora que a gente é criado, a gente começa a escolher. No início, o espírito é guiado muito pelos instintos, porque ele ainda não conhece as coisas. Mas ele tem o anjo da guarda, que o ajuda a fazer toda a sua evolução e vai aprendendo, ele vai ajudando a alma a se desenvolver. Então, a gente está sempre nesse processo aí, processo interminável de escolhas sucessivas, porque isso é para sempre, nós somos imortais.
E a gente tem que escolher, isso foi o grande presente de Deus, porque nós vamos responder pelo que a gente fizer. Por isso que tem que ser escolha nossa. Né? Como que eu posso responder por algo que alguém escolheu para mim? Não é direito isso. Né? Eu tenho que escolher para poder responder. O amadurecimento do ser humano, eis aqui um fato, isso aqui, essa palavrinha aqui, é ótima. Incontestável. Esse adjetivo extremamente importante para esse substantivo fato aqui, Porque não dá para contestar, não tem contestação. É fato incontestável da vida. O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessam suas acusações ao mundo. Quando a gente para de acusar o mundo, de se achar vítima do mundo, que eu sou bonzinha, as coisas acontecem comigo, né? Que Deus chega a falar que Deus é injusto, né? Tudo isso porque comigo. Não é porque comigo, não. Se veio para você, porque alguma coisa você tem que aprender ali, né? Então é fato incontestável. O dia que a pessoa começa a assumir responsabilidade pelos seus erros, a dar o bracinho a torcer e falar assim, poxa, realmente eu estou nessa aí porque eu procurei isso. Eu errei e me avisaram, me falaram. Aí aquele amigo caridoso não chega para ele e fala, eu te avisei, porque essa interjeição horrorosa, essa frase horrível, né? A pessoa já está no buraco, tá na pior, o outro ainda chega. Eu te avisei. A pessoa não está precisando disso, dá a mão para ela sair do buraco. Ela não quer ouvir isso, ela sabe que você avisou. Mas essa frase é horrível. Então, aquele amigo caridoso, ele não fala isso. Ele vai lá, dá o abraço, puxa pela mão, né, conduz, pronto. Aí, no decorrer do tempo, se ele estiver fazendo de novo, aí aquele amigo fala, fulano, olha só, eu já avisei uma vez, você caiu no buraco, vai cair de novo. Aí é diferente, né? Então, a pessoa tem que assumir responsabilidade. Ninguém é culpado, não, gente. Ninguém é culpado. Nós é que somos responsáveis pelos nossos erros. Mário Quintana fala, o pior de tudo quando acontece uma coisa com a gente é que ninguém tem culpa disso. A gente bem que queria que tivesse, né? Porque aí parece mais leve, né? Mas quando a gente reconhece que o erro é nosso, parece que aquilo pesa. Mas, por outro lado, está começando a despertar, está começando a entender. Está começando a entender, está começando a entrar num bom caminho. É necessário estabelecer limites que são o portal dos bons relacionamentos. Isso aqui é maravilhoso, limites. Sem dar limites para a gente e para o outro, nós não conseguimos ter relacionamentos bons e vamos errar muito. Porque quando a gente não oferece limite ao outro, ele entra com tudo. Aí nos coloca em situações, nos coloca em saia justa, em situações que a gente acaba sofrendo. Aí a gente fala, fulano me fez sofrer. Não, fulano não fez sofrer. Você não deu limite, o fulano aprontou, aí você agora está numa situação difícil. Né? Então, quando a gente não impõe limites para o outro, isso em qualquer relacionamento, é relacionamento de consortes num casamento, de colegas de trabalho, de vizinhos, de pai para filho, de mãe para filho, de parente, tudo. Temos que dar limites às pessoas. Isso não está errado, não. Agora, também não podemos esquecer de nos dar limites. Né? Porque o limite que damos a nós mesmos se chama disciplina. E sem disciplina, neca de felicidade. Né? A pessoa que é indisciplinada, ela não tem sossego, ela não tem paz. A pessoa desorganizada, e a pessoa que não se impõe limites, ela acaba sendo uma pessoa desorganizada, ela vive ansiosa, apavorada e transtornada. Porque ela, se precisa de um documento em casa, não acha, não sabe onde botou.
É fundamental, aquilo tem que tirar uma segunda via, tem que correr. Olha quantos problemas que a gente acarreta para a gente quando a gente é uma pessoa desorganizada, indisciplinada. Quem é indisciplinado não toma remédio direito, não faz uma dieta que tem que fazer, né? Faz tudo errado, fica doente. E aí, culpa o outro, é o médico que não foi bom, o diagnóstico não estava certo, é o amigo que traz problema dele e acaba me desequilibrando. Não é assim não, gente. Não vamos parar com esse negócio de ficar culpando os outros. Somos nós os responsáveis pelas bobagens que a gente faz. Então, esse limite que a gente impõe, tanto para o outro quanto para a gente, vou até fazer um parêntese aqui para lembrar a passagem do Evangelho, que a gente até na quarta-feira, lembra? A gente leu isso. É maravilhosa essa passagem. Eu sempre achei que dever moral não tinha fim. Porque, poxa, se a gente tem que ajudar o outro sempre, não deveria ter fim isso, né? Mas tem. Está no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos. Deem uma olhadinha lá. Na página que fala sobre o dever. O dever moral começa no momento em que ameaçamos a felicidade de alguém. E termina no momento em que nós não gostaríamos que ninguém transpusesse com relação a nós. Isso é o limite. Isso é o limite que nós impomos. Por mais que você queira ajudar alguém, se ela souber, se ela já deixar claro que você está invadindo a sua privacidade, é o limite que você tem que reconhecer. Que você aí tem que jogar a toalha. Tira o time de campo. Ajuda quando ela precisar, quando ela pedir. E a outra ajuda que a gente pode dar constantemente é pedir proteção, força para ela vencer as dificuldades. Agora, não invadir. Então, isso são os limites, são importantes os limites que a gente dá para alguém. Ele tem como objetivo tornar-nos firmes e conscientes de nós mesmos, a fim de sermos capazes de nos aproximar dos outros sem sufocá-los ou desrespeitá-los. Olha que importante, porque muitas vezes, querendo ajudar, todo excesso é prejudicial. Quando a gente fala que até amor em excesso prejudica, porque o amor que nós entendemos e que nós somos capazes de dar é o amor condicional. Esse prejudica em excesso. O incondicional não, mas esse a gente ainda não é capaz. Então, quando a gente invade muito o ambiente da pessoa, o ambiente íntimo dessa pessoa, e quem ama excessivamente, não ama mais, acaba tendo posse, e determina, e manda, não pode ser assim. A pessoa é livre, essa liberdade é presente de Deus. Então, não é uma atitude assertiva fazer isso com ninguém. Por isso que os limites são importantes para a gente viver, né? Então, tornar-nos firmes e conscientes de nós mesmos, a fim de sermos capazes de nos aproximar dos outros, sem sufocá-los nem desrespeitá-los. Porque quando a gente invade, a gente desrespeita. Lembrando aqui aquela historinha dos porcos espinhos na era glacial. Eles tinham que ficar juntinhos, senão morriam congelados. E eles morriam muitos, eles estavam até sendo exterminados. Aí, instintivamente, foram reconhecendo que eles tinham que se separar, porque os espinhos deles causavam dores e feridas nos outros. Mas aí, eles começaram a morrer também, congelados. Não morriam pelo gelo, quando se juntavam, mas morriam pelas feridas. Mas quando se separaram, não tinham as feridas, mas morriam congelados. Instintivamente encontraram o meio que todos nós temos que encontrar para a nossa felicidade, é o meio, porque todos os extremos são prejudiciais. Eles se aproximavam o suficiente para passar calor um para o outro, mas sem que os espinhos se tocassem na pele. Então continuaram vivos, aquecidos e sem ferimentos. Encontraram um meio. Isso aí é o respeito que a gente tem que ter por outra pessoa.
não sufocá-la, não desrespeitá-las, aproximar-se o suficiente para dar o apoio necessário sem invadir a privacidade de alguém. Porque senão vai sofrer. Ser responsável implica ter a determinação para responder pelas consequências das atitudes adotadas. Isso é tão básico, qualquer um sabe disso, não é novidade para ninguém. Tanto que quando uma pessoa faz uma coisa e não assume, a gente fala, poxa, que pessoa irresponsável é essa? Como que pode fazer isso? Né? Uma pessoa que às vezes deixa uma criança fazer o que não pode, acaba se machucando, é irresponsável. Porque ela não está assumindo as responsabilidades que ela tem com aquela criança. Né? Então, toda pessoa que não faz o seu trabalho direito, ela se torna irresponsável. E uma pessoa irresponsável, ela não pode ter muita liberdade. Porque se ela tiver muita liberdade, vai fazer bobagem. Né? Então, não pode ter muita liberdade. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. Então, tanto esse conceito quanto esse, caminham juntos. Quanto mais responsabilidade a pessoa tem, mais livre ela se torna. Porque ela é responsável. Então, você não precisa ditar normas, você não precisa fazer nada demais. Porque ela é uma pessoa responsável. Então, ela vai fazer direitinho. Pode dar toda a liberdade. Né? Mas quando você vê que a pessoa não tem responsabilidade, não pode dar liberdade para aquela pessoa, tem que estar em cima, porque senão não vai dar certo. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e sua moralidade. Uma pessoa irresponsável, ela acaba cometendo atos indignos e imorais, porque ela não tem responsabilidade nenhuma. Né? Diante da moralidade divina é assim, ela é uma pessoa imoral. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. Quer dizer, quanto mais moralizada, mais livre essa pessoa se torna. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza de nossos atos. Isso aqui a gente precisa compreender muito bem por causa disso aqui, ó. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência. Quanto mais desperta é essa consciência, mais sábia é a pessoa, mais ela está desperta na sua consciência, mais irresponsabilidade ela tem. Então, quando nós somos muito ignorantes, a nossa visão é tão pequena que a gente acha que a gente está certo. Então, a nossa consciência não nos cobra. São aquelas pessoas, uma vez perguntaram ao Capone por que ele matava pessoas, o que ele tinha contra as pessoas, ele saía matando, ele acabava com tudo. Se ele não tinha esse remorso, ele falou, por quê? Eu não estou fazendo nada de errado. Claro que tá, você está tirando a vida das pessoas. Ele falou, não, essas pessoas estão atrapalhando os meus interesses. Então eu estou fazendo certo, eliminando da minha vida. Então que dor de consciência ele tem? Nenhuma, porque no entender dele, ele estava certo. Então ele estava sendo inclusive responsável, ele falou. Ele ainda falou, irresponsável eu seria, isso foi numa entrevista que ele deu. Irresponsável seria se eu deixasse essas pessoas atrapalharem minha vida. Então, ele colocava os interesses dele em primeiro plano e achava que ele estava certo. Então, ele não tinha dor na consciência, quer dizer, a consciência não cobrava. Então, todas as vezes que a consciência nos cobra é porque a gente já sabe que está errado. Então, ele achava que ele está certo. Então, é importante isso aqui, né? A responsabilidade, ela é estabelecida pelo testemunho da consciência que nos aprova ou censura segundo a natureza de nossos atos. Ele não achava que ele tinha responsabilidade nenhuma naquilo. Claro que tinha.
Ia responder por tudo. Porque não é porque ele não sabia, ele achava que ele estava certo, que ele estava. Não, ele não estava. Então ele vai responder, todos nós, quando assumimos algumas coisas, quando fazemos algumas coisas achando que a gente está certo, se nós não estivermos, a consciência pode nos cobrar agora, mas ela vai, num determinado momento da nossa vida evolutiva, vai cobrar. Porque nós vamos evoluir, nós vamos nos aperfeiçoar e os nossos atos não vão ficar perdidos. Quando às vezes uma pessoa faz uma coisa muito errada aqui na vida, ela faz coisas que ela achava que ela estava certa e continuou achando até o fim da vida, desencarna. Aí, livre da matéria, na erraticidade, ela começa a fazer um balanço da vida que ela teve. A sua visão se amplia, porque ela não tem mais o corpo para limitá-la. Ela não tem mais a influência de um mundo inferior para também limitar a sua visão. Então ela começa a ver com mais clareza a bobagem que fez. Aí ela acorda, aí ela desperta. A consciência dela desperta. Então o que ela faz? Reconhece o erro e começa a planejar uma futura encarnação para ela quando ela tiver permissão. Ela começa a fazer um plano. Aí é a escolha das provas. Ela vai escolher provas que vão fazê-la sofrer para resgatar aquilo. Por isso que a gente acha que aqui a gente sofre inocentemente. Mas não é verdade. Né? Então é apenas porque a gente não despertou a consciência a tempo de reconhecer. Então, olha só, a sensação do remorso é uma prova mais demonstrativa que todos os argumentos filosóficos. Não tem nada que possa falar para uma pessoa que ela está errada. Não tem argumento filosófico que convença uma pessoa que acredita estar certa de estar errada. Ela não vai aceitar, ela não vai entender. Agora, o que vai fazê-la entender? Se ela tiver um remorso. Naquele momento que fez, ela não tem, ela acha que ela está certa. Mas pode ser que ela não precise de esperar desencarnar. Ainda na atual encarnação, ela pode despertar e ver. Aí ela vai começar a se arrepender das coisas que fez. Aí ela vai sentir o remorso. Quando sentir o remorso, essa é a prova mais grandiosa de que ela está despertando a sua consciência. Porque aí quando ela sente o remorso, ela vê que está errada. E ela não faz de novo. Se fizer, está abdicando da maior conquista do ser, que é o pensamento e o raciocínio, né? Então ela não vai cair no mesmo buraco se ela quiser. Então ela vai saber. Então o remorso não é ruim de sentir, não. A gente fala assim, porque remorso dói. Remorso dói demais. Principalmente se a gente não conseguir consertar na atual vida. Coisas que vão ficar para a próxima. Então a gente vai carregar aquilo para o resto da nossa vida na Terra. Depois a gente resgata. Ele dói muito, porque às vezes a gente não consegue se recuperar, não consegue reparar. E é uma dor intensa. Não tem nada que aplaque. Não tem nada, nem o sono. Porque quando a gente dorme o corpo, a gente se retira do corpo, muitas vezes os sonhos giram em torno daquela situação ali. Então, esse é ruim de sentir. Mas, por outro lado, ele tem um lado bom. Porque ele anuncia o despertar da consciência. E sem despertar a consciência, a gente não evolui. A gente não melhora. Então, o remorso, apesar de doer, ele é positivo. Ser responsável é assumir as experiências pessoais para atingir uma real compreensão dos acertos e dos desenganos. Isso que é ser responsável. Né? A pessoa analisar e falar, pô, eu aqui errei, aqui eu acertei, aqui eu não tive intenção de errar, mas acabei errando, aqui eu errei porque eu queria ferir a pessoa. Então esse balanço todo é extremamente importante para a gente avaliar a nossa vida. Isso é ser responsável. Ser responsável é decidir por si mesmo para onde ir e descobrir a razão do próprio querer. Isso aqui também é importante demais, ó. Saber para onde ir, mas
por que quer ir para lá. É importante isso. Senão a gente vai ficar andando, igual um zumbi, né? Não sabe para onde vai. E ainda que saiba, está indo para lá por quê? Ah, não sei, estou indo. Né? Na vida da gente, a gente tem que tomar um rumo e saber por que está tomando. Porque aí está assumindo responsabilidade sobre isso. Né? Então é importante demais isso aqui. Ser responsável é decidir por si mesmo para onde ir. E por si mesmo. Olha aqui, ó, não é se Maria vai com as outras e correndo porque o outro foi, não. Para onde ir e descobrir a razão desse querer, do próprio querer. Por que eu quero ir para lá? Porque lá tem o que para mim? Eu vou fazer o quê? Então é importante, isso é ser responsável. Senão a gente vai ficar assim, ó, andando, sem rumo, sem saber o que fazer. Então aqui, quando a gente descobre que a gente fez coisa errada, a responsabilidade está em não cair no mesmo buraco. Quando selecionamos, isso aqui é importante, mas muito importante, olha só. Quando selecionamos um determinado comportamento, cujo resultado é possível prever, estamos também escolhendo esse mesmo resultado e, obviamente, devemos aceitar as responsabilidades de tal fato. Ora, na Terra, não tem aí, quando acontece um crime, alguma coisa, um motorista que bebeu, pegou um carro, atropelou alguém, e mesmo que esse alguém não morra, na própria justiça terrena, tem aquela questão assim, assumiu o risco de matar. Né? Ele não quis. Nenhum motorista que bebeu, que se divertiu com um amigo, na casa de amigos, entra num carro com a intenção de matar ninguém. Ele não tem essa intenção. Mas ele bebeu, sabendo que está com seus reflexos diminuídos, ele vai dirigir, ele está assumindo o risco de matar. Então, todas as vezes que a gente faz uma escolha para a nossa vida, a gente vai decidir tomar alguma atitude, alguma coisa, a gente tem que avaliar, refletir sobre aquilo. Quais podem ser as consequências desse ato que eu tô querendo fazer? Dessa atitude que eu estou querendo tomar. Quais são as possíveis consequências? Aí a gente analisa lá as possíveis consequências. Se ainda assim a gente tomar essa atitude, nós estamos tomando a atitude e assumindo as consequências dessa atitude. Isso é uma coisa lógica. Aí a gente acaba fazendo, depois a consequência vem por conta, né? Porque toda ação tem uma reação. Aí a gente reclama. Ah lá, olha o que eu estou passando. Sabia. Se eu não sabia, porque eu não quis ver, não quis enxergar. Porque quando a gente assume uma coisa, a gente tem que assumir as consequências daquilo ali. Porque tudo tem a sua consequência. Respondemos por tudo o que experimentamos em nós mesmos. Enfim, criamos nossa própria realidade. Nós criamos o nosso mundo, nós criamos a nossa realidade. 2017 está aí. Esse ano vai ser criado por nós. Os acontecimentos dele vão ser nossos. É o resultado da nossa atitude. E ele não vai trazer nada para ninguém. Né? Parar com esse negócio de falar, vai trazer isso, aquilo, vai trazer coisa nenhuma. Na 860, está lá. Pode o homem, pela sua vontade, por seus atos, fazer que se deem acontecimentos que deveriam verificar-se e vice-versa? Porque é outra coisa, né? Poxa, o ano vem. Será que então eu fiz escolha das provas, não adianta, eu não posso fazer nada, eu não posso mudar nada? Pode, sim. A escolha, o nosso plano é flexível. A gente muda, inclusive, o tempo todo. Então, olha o que eles respondem. Pode. Aqui, ó, pode. Se essa aparente mudança, na ordem dos fatos, tiver cabimento na sequência da vida que escolheu. Acresce que para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o único objetivo da vida, facultado-lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que se possa concorrer para a produção de um mal maior. Então, se estivermos no trilho da obediência, estivermos fazendo um bom trabalho,
com certeza, muitas coisas que nós escolhemos, que poderiam nos trazer sofrimento, não vão se fazer presentes. Até doenças que a gente possa ter escolhido podem nem se concretizarem, podem nem se somatizarem, dependendo do trabalho que a gente está fazendo, né, do merecimento nosso, dos bônus que nós já adquirimos. Então, muita coisa pode ser trocada. Muitas vezes uma pessoa descobre que teve uma doença quando tem outra, que vai fazer um exame, aí o médico vê lá alguma coisa e fala: pô, senhor ou a senhora já teve uma doença? Não, senhor, nunca tive. Não, porque aqui tem uma cicatrizinha, parece uma coisa que foi tratada. Quer dizer, às vezes foi tratado pelos espíritos, a gente nem ficou sabendo que tem, porque a gente mereceu isso. Dependendo da atitude que a gente toma, aquilo estava dentro das possibilidades das nossas escolhas, isso pode acontecer. Então não vamos achar que porque a gente escolheu tem que acontecer. Pode ser que não. Depende da situação. Esse plano é flexível. Muitas coisas nos são, nós não vamos nos isentar, né? Mas vamos ter minimizado determinadas dores e sofrimentos por causa de ter tido um comportamento bacana aí na vida. O indivíduo que não aceita responsabilidade por seus atos e constantemente cria álibis, recorre a dissimulações culpando os outros, é um indivíduo imaturo. É o que mais a gente vê por aí, né? Se acha a vítima do mundo. O plano de instrução nos oferecerá a aprendizagem consciente e a aprendizagem inconsciente. A consciente, aquela que estamos prontos para agir e resolver as coisas de forma atuante e voluntária. Isso aqui é importante também, olha lá. Atuante e voluntária, pela nossa vontade mesmo, sem nenhuma imposição, né? E a outra, a aprendizagem inconsciente, aquela que entrará em vigor automaticamente quando desprezamos conscientemente a compreensão do nosso roteiro de instrução. É quando a gente não quer aprender. A gente não quer fazer a coisa certa. Então ela vai chegar de qualquer forma, porque aquele que não aprende pelo amor vai aprender pela dor. O sofrimento sempre entra em ação quando não aprendemos espontaneamente. Então, quando a gente não aprende pela aprendizagem consciente, sempre vamos sofrer mesmo. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Isso aí é fato, não tem como contestar também, né? A lei divina nos dá o livre-arbítrio para escolhermos e concretizarmos nosso programa de aprendizagem, ou seja, livre opção para elegermos o caminho a ser percorrido para expandirmos a nossa consciência. A lei divina nos proporciona isso. Basta que a gente queira lê-la. Aonde que ela está mesmo? Na consciência. Por isso que a gente tem que despertar a consciência. Senão a gente não lê a lei de Deus ali naquela consciência, né? Paulo, em carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14 e 17, escreveu isso aqui, ó. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, andai prudentemente, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Olha, esse recadinho parece hoje para a gente, né? Parece atual, é atualíssimo isso aqui. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Que mortos? Nós somos os mortos. Mortos para Cristo não eram aqueles que deixavam seus corpos na terra, não. Eram os que estavam distantes da lei de Deus. Eram aqueles que não tinham suas consciências despertas. Tanto que ele fala, desperta, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Porque no momento que a gente começa a despertar, a gente começa a assumir responsabilidades, e começa a dar certo, começa a querer acertar, Cristo nos iluminará.
Quer dizer, o mestre vai cada vez mais nos iluminar e nós vamos ver a luz desse mestre. Porque antes a gente fica cego, né? A gente está morto. Morto não enxerga nada, né? O corpo morto não enxerga. E o morto, para a vida verdadeira, que somos nós afastados da lei divina, somos cegos. A gente não consegue enxergar a luz daqueles que querem nos ajudar. Somos criaturas sem nenhuma visão, totalmente ignorantes. Portanto, andai prudentemente, não como nécios, não como ignorantes, como negligentes, pessoas que andam sem assumir responsabilidade pelos fatos. Então, não é andar dessa forma, mas como sábios, usando bem cada oportunidade. A sabedoria está em reconhecer a pequenez que somos, em reconhecer a ignorância que trazemos. Tanto que quando falaram para Sócrates que ele era um dos mais sábios da época, ele falou, eu não sei por que falam isso, a única certeza que eu tenho é que eu nada sei. Então aí que estava a sua sabedoria, em reconhecer os seus limites. Então isso é importante para que a gente não se ache mais do que a gente na verdade é, e quase sempre a gente se acha, né? Os dias são maus, sempre vai haver a maldade, sempre vai haver espíritos inferiores, porque isso é uma questão evolutiva, né? Então o que a gente tem que fazer é se superar para não ser influenciado por isso. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que a gente desperte as nossas consciências e assuma as responsabilidades, fazendo uso do seu maior presente, que é o livre-arbítrio. Diz Harry Emerson, líder religioso dos Estados Unidos, né, nesse período aqui, ó. Nenhum cavalo chega a parte alguma antes de ser domado. Nenhum vapor ou gás impulsiona coisa alguma enquanto não for aprisionado. Nenhuma cachoeira se transforma em luz e força antes de ser canalizada. Nenhuma vida jamais se tornará grande enquanto não for orientada, consagrada e disciplinada. Então não vamos achar que é fácil despertar a consciência, não. Isso não é de um dia para o outro. Não é porque a gente está vendo isso aqui, aprendendo isso, que a gente vai logo despertar a consciência. É um trabalho. É um trabalho que não pode ser parado. Ele é um trabalho incansável. A gente não pode se cansar de despertar a nossa consciência. E aos poucos a gente vai conseguindo isso. A gente viu lá para trás. É um trabalho gradativo. O despertar da consciência é gradativo. Mas a gente tem que fazer isso. Não pode parar. Jung diz o seguinte: não há despertar de consciências sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Então, o que acontece aqui? Nós não queremos ver os nossos erros. Ficamos de mal, aborrecidos. Cortamos relações com as pessoas, muitas vezes, que tentam nos ajudar a despertar nossa consciência. Achamos que o outro não gosta da gente. A gente não quer assumir, faz de tudo para não encarar a própria alma. Isso é um grande erro. Nunca nós vamos ser iluminados se a gente não acender a própria luz. Não é imaginando as coisas brilhantes e bonitas que a gente vai ter isso. É assumindo a própria escuridão. É assumindo a própria ignorância. Porque aí a gente consegue ver, né, uma luzinha se acender na nossa vida. Que é a nossa boa vontade, a nossa vontade de acertar. Muita paz para todos. Isso aí.